Olá, meus queridos, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo este conteúdo. Estou com vocês já pela segunda disciplina, e a nossa disciplina desse semestre, Estudos da Literatura Sinótica. Para mim é um prazer poder compartilhar conhecimento com vocês, e já somos atuantes na docência teológica há 17 anos. Tudo isso tem a ver com a minha caminhada acadêmica também, do bacharel em teologia pela ESTE ao doutorado em ciências da religião pela Universidade Metodista e também a minha atuação pastoral hoje pela Igreja Comunidade Kairos. Fica aqui uma breve biografia para aqueles que não me conhecem, talvez estão iniciando no curso nesse semestre. Queridos, nessa disciplina, Estudos da Literatura Sinótica, nós teremos 10 aulas. E a aula 1, a nossa aula de hoje, tem o título A Tradição Redacional e Canônica Sinótica. Se você desejar anotar, A Tradição Redacional e Canônica Sinótica. Ok? Bem, falando um pouco de alguns teóricos a respeito de literatura sinótica, eu acho que vale a pena mencionar dois que tive acesso a eles também no mestrado e foi uma experiência muito boa. Raymond Brown, ele tem um livro chamado A Comunidade do Discípulo Amado, que é uma obra muito utilizada, fala propriamente das epístolas joaninas, né? Mas esse autor, ele tem algumas obras em português traduzidas, como A Morte e a Ressurreição de Jesus, O Messias, e ele tem um comentário do Novo Testamento traduzido em português que vale a pena adquirir também. Então o autor é Raymond Brown e é um excelente autor para se aprofundar especificamente na literatura sinótica como biblista e especialista do Novo Testamento. Também temos um autor por nome de Raymond Brown. Esse aí é o que eu disse, o Sidney Coester. O Coester, ele trabalha muito bem esse panorama sócio-histórico, especificamente por trás da produção sinótica. Então, o Coester, ele também faz uma boa referência, é um bom autor para especificamente o aprofundamento sócio-histórico por trás da produção literária sinótica. Então, fica aí a indicação desses autores e ao longo do material que eu for produzindo para vocês em vídeo, eu também estarei deixando alguns materiais indicados para o aprofundamento como pesquisa bibliográfica. Será um prazer compartilhar conhecimento com vocês nessa disciplina. Tradição redacional e canônica. Queridos, quando partimos da redação neotestamentária, é importante ressaltar que essa tradição redacional neotestamentária, ela advém da produção, ou melhor, ela possui uma influência da produção redacional intertestamentária. É muito difícil falar de produção canônica sinótica sem o aprofundamento da produção intertestamentária. E, queridos, quando falamos de produção intertestamentária, não estamos falando simplesmente da produção
na Septuaginta, ou Septuaginta, se você preferir. A produção da Septuaginta, além dos textos que foram tirados, traduzidos do texto massorético e da produção apócrifa na Septuaginta, nós temos esse judaísmo intertestamentário. Esse judaísmo intertestamentário que influenciou de forma plena a produção literária sinótica. Ou seja, sem um certo conhecimento da produção literária intertestamentária, fica muito difícil a compreensão da produção literária sinótica, porque está atrelado os assuntos. A produção literária sinótica, ela parte da narrativa do pluralismo do judaísmo neotestamentário. E o judaísmo neotestamentário, ele tinha vertentes que não são especificamente veterotestamentárias. São vertentes a partir do judaísmo intertestamentário. E aí vem a grande questão. Como ter acesso a esse judaísmo intertestamentário? Você tem acesso pela produção apócrifa extraída na Septuaginta, só que não só pela Septuaginta. Porque, por exemplo, nós temos a produção qumrânica. A produção qumrânica ou qumranita, ela trabalha especificamente alguns gêneros literários apocalípticos. Por exemplo, a literatura enóquica, que de certa maneira influencia também a produção literária canônica sinótica, ela não está na Septuaginta. Ou seja, o grupo que produz o livro de Enoque, o grupo que produz o Testamento dos 12 Patriarcas, o grupo que produz essa literatura apócrifa qumranita não especificamente não teve ali a influência redacional na Septuaginta. Então, para entender evangelhos sinóticos, é muito importante compreender produção literária intertestamentária, tanto Septuaginta como qumranita. Se você desejar anotar, você até pode anotar essa frase. Para uma compreensão plena da literatura sinótica canônica, é necessário o aprofundamento do conhecimento do período intertestamentário. E esse período intertestamentário, ele pode ser melhor averiguado, aprofundado na produção literária da Septuaginta, os textos intertestamentários, que são os textos apócrifos, como 1º Macabeus, 2º Macabeus, 3º Macabeus, 4º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e etc. E também a produção apócrifa qumranita, né? A literatura de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, a história que vai trabalhar ali o Adão, a Eva, antes do fruto e após o fruto,
Então tem muita coisa ali que até ajuda na compreensão demonológica por trás das narrativas do Evangelho marciano, o Evangelho de Marcos, que nós vamos ver depois, o aprofundamento. Então, queridos, de antemão, é necessário o aprofundamento especificamente do judaísmo intertestamentário por trás da Septuaginta e das literaturas qumranitas, para uma compreensão melhor do período canônico, especificamente sinótico, visto que, quando falamos de literatura sinótica, nós temos alguns problemas. Primeiro, o Evangelho de Mateus, ele começa trazendo a narrativa da biografia ou da genealogia de Jesus. E isso é muito interessante, muito importante. O Evangelho de Mateus, ele também já apresenta o título grego de Christos, a pessoa de Jesus, ou seja, Christos, Messias. A palavra Cristo vem do grego, que tem a sua influência em Mashiach, Messias, ungido. Então nós temos uma tradição judaica messiânica por trás do pensamento redacional do autor do Evangelho de Mateus, direcionando à pessoa de Jesus o título de Christus, de Christos, ungido. Até aqui, tudo bem. Agora, vale a pena dizer que, a princípio, essa ideia de Jesus, o Cristo, ela é uma ideia judaizante. É uma ideia judaizante. Até porque, queridos, vale a pena destacar que Jesus não foi cristão. Jesus foi judeu. E a compreensão do período intertestamentário nos ajuda a identificar melhor qual a linha judaizante por trás de Jesus. Jesus, ele era um judeu de qual grupo judaico neotestamentário? Alguns estudiosos, eles tendem a inclinar-se à hipótese de que Jesus ele veio da linha judaizante essênia. Ele era um essênio. Os essênios, queridos, vocês conseguem ter acesso melhor aprofundando o judaísmo qumranita. Visto que os essênios, eles são um grupo que se separam dos jerusalemitas. Os jerusalemitas, que tinham ali a base do templo e estavam debaixo já da influência do sacerdócio farisaico, ou seja, os fariseus que iniciam a sua atuação no período intertestamentário e faziam o monopólio, o domínio especificamente do templo. Advindos de uma família mais antiga, a família de Zadok, a família Zadoquita, eles têm esse monopólio do templo, em detrimento os qumranitas, que se separam dos jerusalemitas, vão para as cavernas de Qumran e ali permanecem e desenvolvem um conceito de espiritualidade um pouco menos influenciado com alguns luxos do centro, Jerusalém, e vivendo um estilo de vida mais piedoso e
periférico. Esses qumranitas, especificamente, trabalharão esse grupo dos essênios. E aí nós temos uma característica específica do judaísmo essênio: a imersão, o batismo nas águas. Fariseus e saduceus não estavam especificamente preocupados em serem imergidos nas águas. Imergir nas águas como batismo, símbolo de uma conversão e de uma iniciação à fé, veio dos essênios. João Batista, e vale a pena dizer que João Batista não é nome, Batista é título. Então, João, o batizador. João possivelmente era um líder dos essênios, visto que ele tinha esse trabalho de imergir, de batizar. E Jesus, ele se submete a esse batismo. Ele se submete ao batismo nas águas. O fato do Evangelho de Mateus narrar o batismo de Jesus leva alguns estudiosos a acreditarem na linha judaica que Jesus seguia no período neotestamentário, que seria especificamente o judaísmo essênio. Ou seja, queridos, o fato de Jesus se batizar nas águas leva a crer que ele veio de uma linha mais periférica, menos influenciado com a questão dos luxos do centro, mais pobre, e identificando o batismo como um símbolo de arrependimento. Nesse quesito, temos a hipótese de Jesus ele advir sua linha judaizante neotestamentária ser essênia. Ele era possivelmente um judeu essênio. Logo, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho produzido para retratar as releituras hermenêuticas que um rabino judeu fazia da Torá no período neotestamentário, ou nós estamos falando de um texto que foi criado para nortear uma comunidade de fé cristã por trás de Jesus que não era cristão, por trás de Jesus que era judeu. Bem, eu preciso que vocês pensem comigo nesse aspecto. Estamos falando de uma produção literária para nortear especificamente a conduta de judeus que talvez faziam parte da linha essênia, neófitos, novos convertidos. Ou estamos falando de um texto produzido para trazer a biografia de Jesus, que seria o cabeça para o surgimento de uma nova religião, mesmo que ele
não levantou a bandeira de uma nova religião. Em todo o seu ministério, ele não tenta desclassificar o judaísmo e levantar a bandeira de uma nova religião. Ele nasce no ambiente judaizante, neotestamentário, se submete ao batismo por imersão a partir do método batismal essênio. E aí nós temos as narrativas de morte e ressurreição. Mas a grande questão, já para pontuarmos, qual hipótese seguir? Um texto literário, biográfico, que apresenta Jesus, trazendo releituras do ensinamento da Torá, direcionando esses ensinamentos, especificamente para novos convertidos do judaísmo essênio, ou nós já temos um período cristão primitivo, pelo qual o redator, vamos começar com Mateus, o redator do Evangelho de Mateus descreve a biografia de quem foi Jesus no objetivo de trazer informações necessárias para direcionar especificamente a um grupo cristão que tinha Mateus como influência. Por isso o Evangelho recebe o título Evangelho de Mateus, tendo por foco Mateus como líder talvez daquela comunidade cristã, e intitular aquele texto como Evangelho de Mateus seria extremamente necessário e importante para nortear a fé daquele determinado grupo que receberia aquele texto. As duas hipóteses, elas são muito relevantes. O Coester, que eu citei no comecinho da aula, ele vai pela linha de que o Evangelho, a redação do Evangelho de Mateus, ela é uma redação proposta por um autor anônimo. Esse autor, ele tinha uma certa influência com um grupo cristão. E esse grupo cristão tinha Mateus como uma espécie de modelo de fé cristã. Então, esse autor, ele produz o Evangelho matiano numa tentativa de fazer uma análise biográfica da figura de Jesus e direcionar esses ensinamentos à comunidade cristã que receberia esse evangelho. Sendo assim, o Evangelho de Mateus, ele teria o objetivo de nortear uma comunidade cristã neófita que tinha Mateus como modelo de fé cristã, mas que precisava conhecer as origens do cristianismo. E conhecer as origens do cristianismo seria conhecer Jesus, porque o cristianismo nasceria pelas reinterpretações hermenêuticas que Jesus fizera da Torá, mesmo Jesus não sendo cristão, mesmo Jesus sendo judeu, possivelmente de linha essênia. Bem, eu gostaria que vocês comentassem,
Eu não sei se o monitor que estará liberando essas aulas para vocês pode dar uma abertura nesse momento para uma discussão entre vocês a respeito deste tema. Uma outra coisa que eu quero abrir nessa aula é a questão da literatura sinótica ser uma biografia da figura de Jesus ou ser uma construção das tradições de Jesus. São duas coisas diferentes. Tradicionalmente, a maioria dos grupos eclesiásticos partem do pressuposto que a literatura sinótica, ela é uma literatura biográfica. O seu objetivo maior seria apresentar o nascimento, o batismo, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, numa perspectiva biográfica. Mas nós temos outras linhas que negam essa questão biográfica da literatura sinótica. Nós temos uma linha de estudiosos que acreditam que a literatura sinótica ela foi produzida na tentativa de apresentar as tradições cristãs. Visto que o Evangelho de Mateus pode estar em torno do ano 90 depois de Cristo, uma época que já existia o cristianismo e que esse cristianismo ele estava fatiado e pluralizado nas interpretações cristológicas. Quem é Jesus? O que significa o título cristológico atribuído a Jesus? Nesse quesito, teríamos então retalhos redacionais nos evangelhos, coxas de retalho que foram costuradas em uma redação maior, e por trás dessa redação maior nós temos um enxerto de várias tradições cristãs, que isso pode ser melhor analisado a partir da análise exegética, onde tenta-se desconfigurar esses blocos literários chamados de perícope e entender a tradição cristã por trás de cada bloco. É uma tarefa difícil, seria uma tarefa especificamente da exegese. Ou seja, queridos, na sua opinião, temos uma narrativa biográfica da pessoa de Jesus nos evangelhos sinóticos, ou temos a construção traditiva redacional de vários grupos cristãos que acabaram enxertando um pouco da sua tradição num compêndio literário maior. E entre todos os capítulos do Evangelho de Mateus, nós temos blocos, textos, fragmentos narrativos e traditivos de uma comunidade cristã que buscava identidade, entendendo quem foi Jesus, por trás de um texto que foi produzido por Mateus. Ou que pelo menos aquela comunidade cristã pudesse entender que a autoria era matiana. Nesse aspecto, queridos, nossa primeira aula ela tem o objetivo de abrir hipóteses e possibilidades
dentro desse tema tão importante que se refere à tradição redacional e canônica sinótica. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e que ela sirva para o aprofundamento do vosso conhecimento. Shalom e até a próxima aula.